Olá, meu amigo e amiga. As brigas estão ficando feias. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje para mais um encontro num dia, após uma semana que foi repleta de acontecimentos muito turbulentos no mundo da economia, da política e do crime. Mas no universo criminal, as turbulências estão atingindo, especificamente, aquelas criaturas que fizeram parte de uma grande Orcrim e que se autoproclamavam como sendo membros de uma rataria. Só que as ratazanas estão agora colocando as responsabilidades uns nos ninhos dos outros. Mas tudo está convergindo para a ratazana mor da nação, o inelegível. Infelizmente, alguns veículos de comunicação estão fazendo algumas coberturas que deixam algumas lacunas, como, por exemplo, uma que foi feita ontem pelo Jornal Nacional, uma coisa jornalisticamente imperdoável, que coloca o ministro Alexandre de Moraes numa posição ali absolutamente distorcida do que está acontecendo de fato, de um certo modo até dando argumentos para a defesa do inelegível. Nós vamos aqui desmontar exatamente o que aconteceu e revelar aqui uma omissão absolutamente imperdoável no meio dessa história. Vou trazer também alguns episódios históricos para efeito de comparação, porque a nossa indignação não está brotando do nada, não. Nós queremos ver justiça aqui no nosso país, justiça que já aconteceu em outras situações, com outras nações, outros povos. Antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, que ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E se puder, sempre compartilhe também os nossos vídeos, os nossos encontros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando com a briga, né? Gente, olha, não tem como uma multiplicidade tão grande de crimes, com tanta gente envolvida, ter ali uma unidade de comportamento, todo mundo tentando proteger a figura do inelegível mor da nação. Isso porque ele está demonstrando cada vez mais que ele não se importa com as pessoas. Não há uma causa, não houve uma causa. A causa é se dar bem. E as pessoas que foram se unindo, foram unindo-se à figura, também tinham propósitos individuais. Então, os trouxas que acreditaram que tinha alguma coisa ideológica por trás disso estão vendo que não, a casa caiu, que está todo mundo ali tentando salvar a sua própria pele. O coronel Mauro Cid deu um depoimento outro dia, foi publicado pela Veja, mostrando, olha, só quem está se ferrando nessa história sou eu, minha família, minha mulher, meu pai, enfim, muita gente aí com grana no bolso, insinuando ali que o inelegível, no final da história, está lépido e fagueiro ainda tirando onda, como se nada tivesse acontecendo. Esse tipo de comportamento absolutamente revoltante que a gente enxerga na figura do Bolsonaro é a figura de uma pessoa que não tem empatia. Hannah Arendt, nesse livro dela aqui, Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, que eu vou comentar algumas coisas com vocês, ficou muito célebre porque ela faz aqui um relato sobre a banalidade do mal. Ela nos chama atenção para esse tipo de comportamento que vai sendo normalizado. O bárbaro, o hediondo, o genocida passa a fazer parte de uma coisa naturalizada, porque está sendo comandada por uma figura que tem um caráter humano, mas de humano não tem absolutamente nada, porque perdeu a sua capacidade de pensar. E o pensar aí, do ponto de vista da filosofia, é considerada a capacidade de você conversar silenciosamente com você mesmo, para você interpretar, ter a diferença do que é o bem e o que é o mal. Porque se você não consegue entrar nesse universo, você não está refletindo sobre isso, você deixou de ser um ser humano, você passou a ser um autômato. Isso explica porque algumas figuras, ainda nos dias de hoje aqui no Brasil, fora do nosso país, não conseguem perceber a diferença entre o bem e o mal, porque simplesmente deixaram de pensar, se desumanizam. Bom, nesse universo todo, o que nós temos hoje? Bolsonaro tenta jogar trama golpista para Heleno e Braga Neto, e militares reagem. Generais reclamam de estratégia da defesa de ex-presidente e sinalizam quebra de confiança. Eles estão percebendo ali, gente, se já não tivessem, eles não perceberam anteriormente, que não tem causa nenhuma nessa história. Então agora a tendência é cada um por si, Deus por todos. Agora todo mundo vai tentar aliviar a sua própria pena. E os generais aqui, Heleno e Braga Neto, enfim, francamente, confiaram na figura do inelegível, enfim, no medíocre,
medíocres sobre o aspecto do ponto de vista aqui da Hannah Arendt. Bom, esse aqui foi o julgamento, cenas reais do Eichmann, lá em Jerusalém. E vocês percebem aqui pelo semblante dele que as acusações eram as mais hediondas, as mais bárbaras, e ele ficava ali com o semblante dele, ó, escutando as acusações, e em dado momento ele diz o seguinte: olha, eu nunca tive nada contra nenhum judeu. Pô, então como é que foi peça central em tudo aquilo que a gente viu? A figura totalmente desumanizada. Olha, só cumpri meu papel, eu estava dentro de uma estrutura. Enfim, e ela chama atenção para uma coisa muito importante, até fiz uma anotação aqui, né? Que é o mal perpetrado por ninguém. Então, quer dizer, acontece tudo isso e não tem o responsável, é o mal que não deixa rastros, o mal que não tem o responsável. E aí se cobra muito hoje, né? Aonde estão anotações do Bolsonaro mandando fazer uma coisa? Eu falei, não existe isso, gente. Eu comentei aqui com vocês, as grandes ditaduras, os grandes massacres, isso não tem nenhum documento mandando fazer alguma coisa. Ontem na Globo News, inclusive, se levantou isso, né? O advogado de Bolsonaro levantou, não, mas o Hitler deixou uma ordem escrita. Não deixou, não. Não há esse registro. Ele tentou jogar essa aí para dizer, como Bolsonaro não deixou nada escrito, então é diferente. Não, ninguém deixa nada por escrito, doutor. No julgamento dos criminosos da ditadura argentina, tem essa parte aqui, documentário que é real, né, cenas reais aqui, está em espanhol, então acho que mais dá para todo mundo entender, onde os criminosos de guerra sentados, de guerra não, da ditadura que matou mais de 30 mil pessoas e torturou na Argentina, estavam todos passivos como homens de bem, e isso não serviu para ter algum tipo de alívio, não. Foram vários condenados à prisão perpétua. Vamos acompanhar aqui, gente, esse trecho aqui, e o final, que é a reação dos familiares que estavam nas galerias lutando por justiça no seu país, no caso, a Argentina. Vamos lá. Aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación. Y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Tem uma coisa que aparece aqui, é o seguinte, vários militares, eles foram para a sessão de julgamento fardados com as roupas de generais e tal, para dar mais uma intimidada final, mas não funcionou não. Aí o juiz manda todos ficarem em pé, né? Senhores de pie, por favor, silêncio na sala. Aí dá para ver nas mangas aí das fardas dos militares, né? As patentes deles ali. Enfim, e o Jorge Rafael Videla morreu na prisão perpétua na Argentina. Isso tudo, gente, serve para a gente ter referências de que outros povos não varreram para baixo do tapete aquilo que aconteceu com seus povos, não. Nós estamos vendo aqui o advogado do Bolsonaro fazendo o papel dele ali, mas a defesa que ele está fazendo desse criminoso é o mesmo criminoso que no período da pandemia aqui no nosso país, ele jogou centenas de milhares à morte aqui no nosso país, e não foi por função de um caso, de um ato qualquer. Não, foi uma ação reiterada de jogar o povo brasileiro à morte.
alguém que se conflitava com seus ministros da saúde, da área dos médicos, para colocar no final da história um general, um verdadeiro imbecil, para poder cuidar da saúde do povo brasileiro. E o resultado não poderia ser diferente. Então, mesmo o cara que ele está tentando defender de tentativa de golpe aqui no nosso país, é o mesmo que foi o patrocinador desse massacre contra o povo brasileiro e que, por isso, causa tanta indignação de todos nós de vermos a Procuradoria-Geral da República está demorando tanto para fazer o papel constitucional, o papel histórico e moral que ela tem que fazer. Ontem na Globo News, na entrevista aqui que a direita está colocando como sendo uma coisa positiva, né, a Andréa Sadio começar cobertura jornalística, chamando o Bolsonaro de banana. Que eu acompanhei de perto aquele governo. E o próprio presidente fazia questão de dizer para todo mundo que ele não ia ser um presidente banana e que as medidas e decisões passavam por ele. E se não passassem, tchau, rua. Vamos lá. E ela fala, não foi o banana? Enfim. O Jornal Nacional ontem fez uma matéria abordando, inclusive, foi uma coisa meio atípica, pegaram a entrevista do advogado de Bolsonaro, sem nenhuma contestação que eles não colocaram na matéria, mas que houve na matéria, na entrevista que ele concedeu para a Globo News. E no final eles colocam uma frase do advogado como se fosse a frase definitiva, sem nenhum tipo de contestação, mostrando que o ministro Alexandre de Moraes é inimigo do Bolsonaro, é inimigo pessoal do Bolsonaro. Isso não teve nenhum tipo de abordagem explicando o que aconteceu. E isso, do ponto de vista jornalístico, foi inaceitável porque deu argumento aí para a extrema-direita, falar, pois é, né, o cidadão comum, os dois são inimigos. Não é assim que a coisa toca, não. Vamos pegar aqui como é que foi essa matéria. Vamos lá. Vice-presidente. Hoje eu tenho aqui uma investigação que é conduzida por um inimigo declarado do meu cliente. Eu não estou aqui fazendo crítica ao ministro Moraes, mas essa é uma realidade. Eu seria ingênuo de ignorar isso e hipócrita de negar isso. Ora, o mínimo que se espera numa sociedade democrática, onde se reconhece nas garantias do processo penal o primeiro pavimento da democracia, é que o indivíduo possa ter um julgamento conduzido por alguém imparcial. Então a matéria termina. Então, quer dizer, o juiz é inimigo e, portanto, é parcial, e aí a matéria termina. Olha, gente, espera aí. Na Globo News a gente teve lá, nesse mesmo ponto, algumas interpelações ao doutor advogado aqui, né? Vamos pegar aqui o Guedinho falando uma parte aqui. Também. Então, sem comparar as situações, os crimes, as personalidades, mas já que o senhor está num debate aqui sobre isso, por exemplo, o Hitler não mandou matar nenhum judeu. Não há uma prova direta também contra ele, mas ele criou todas as condições para que essa aberração fosse executada. Então, tirando agora, repito, não estou comparando... Bom, então ele vai fazendo essa digressão aqui, e aí tem mais esse trecho aqui que eu achei muito importante também, para que o Jornal Nacional poderia ter colocado, né? Acontece, em 2019 abrem um inquérito das fake news, tá? E a partir daí se abrem subinquéritos com o nome de petições, para apurar casos que o ministro distribui para si próprio sob o argumento de conexão probatória que o Alexandre de Moraes que é inimigo do Bolsonaro, e fake news. Não o inverso. E nisso vai vacina, não sei o que isso possa ter a ver com fake news e milícia digital, vai presentes, tá? Também não sei o que possa ter a ver. Então, não é só isso. Faltou genocídio também, né? Todos os casos são direcionados para o mesmo ministro. Ele direciona para ele mesmo. Tá? Terceiro ponto, imparcialidade objetiva. Alguém duvida da inimizade do presidente Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes? Foi esse ponto que o Jornal Nacional colocou. Quero lembrar aqui para os ataques partem de Bolsonaro. Nunca vi o Alexandre de Moraes xingar o Bolsonaro. Não importa, então, Otávio, mas... Sim, mas aí o réu escolhe quem vai julgá-lo. É só eu chegar ao juiz e dizer ele é meu inimigo. Quando essa inimizade começou, vou lembrar, ele ainda era presidente. Ele talvez tenha sido o único caso... O advogado, ele tentou dar uma distorcida na realidade aqui, tentando mostrar que teve outros episódios, mas é inequívoco que foi desde o começo o Bolsonaro o causador dessa situação que, do ponto de vista jurídico, não pode ser aproveitado, porque ninguém pode alegar a sua torpeza em benefício próprio. É isso, gente.
nada como ter esse nosso espaço aqui, né? Mais tarde a gente volta porque tem mais situações para sublinhar nessa história toda e tem mais informações também, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até lá. Tchau!